Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Meu amado irmão, minha irmã, bom dia, uma ótima semana, uma segunda-feira abençoada. Essa semana nós estamos nos aproximando do Domingo de Ramos, que é onde entramos na Semana Santa. Então toda a liturgia, todas as leituras já começam a nos preparar para a Semana Santa, onde de fato Jesus se entrega na cruz por amor a cada um de nós para nos salvar. E por isso que hoje nós começamos justamente o Senhor dizendo que Ele não quer a morte do pecador, mas que ele volte, que ele se converta e de fato tenha a vida. E a melhor forma da gente ter vida e vida em abundância é ouvindo, meditando e seguindo o Santo Evangelho. Por isso nós vamos ouvir e estamos aqui todos os dias, começando o nosso dia, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o próprio Deus. O Evangelho hoje está em João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isto para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, e eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, de pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhes disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, nessa quaresma, a grande proposta desses 40 dias é que a gente se converta, é que a gente mude de vida, é que a gente se aproxime mais de Deus. Jesus, ele não veio para condenar. Jesus, ele veio para salvar. Nós não devemos aceitar julgamento, condenação de ninguém, muito menos de nós mesmos. Existem muitas pessoas que são carrascas de si, existem outras
que tem pessoas que acabam se tornando suas carrascas, seus juízes, seus algozes, onde condenam, criticam e julgam. Jesus é aquele que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e abatidos, porque eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, eu vim para salvar. E eu falo isso porque no Evangelho hoje começa Jesus sentando e começando a ensinar. É o mestre que pode ensinar sentado. É o mestre que não altera a voz para ensinar. E enquanto ele está ensinando, os mestres da lei e os fariseus trazem uma mulher, joga nos pés dele ali e diz: mestre. Aqueles fariseus, aqueles doutores da lei que queriam condenar Jesus, que julgavam que Jesus era um falso profeta, eles chamam Jesus de mestre. E eles chamam não porque eles consideram Jesus como mestre, mas é a arte da enganação, é a arte do elogio falso na mente deles para justamente preparar uma armadilha. Quando ele joga a mulher aos pés de Jesus, ele diz: mestre, a lei de Moisés manda apedrejar essa mulher, porque ela foi pega em flagrante adultério. E Moisés, na lei, manda apedrejar. Que dizes tu? E eles perguntam para Jesus: e tu, que é o mestre agora, diz para a gente. E naquele momento ele coloca Jesus numa enrascada, porque se Jesus diz para não apedrejar, Jesus está descumprindo a lei, logo tem que ser condenado. E aí ele se acusa para ser morto, de fato, condenado. Se Jesus manda apedrejar a mulher, Jesus entra em contradição com todo o seu discurso, toda a sua narrativa de amor ao próximo, de perdoar, e os fariseus e os doutores da lei mostrariam para os seus seguidores que de fato ele era uma farsa. Nesse momento, nessa encruzilhada, onde de fato tudo que ele respondesse ele estaria errado, Jesus não responde nada. E Jesus, ouvindo, Jesus se inclina. Só que, como era uma armadilha, eles persistiram em interrogá-lo. Quando eles fazem a primeira pergunta, Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão. Mas como eles persistiram, eles insistiram em interrogar, aí sim, aí Jesus levanta e diz: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. É muito lindo isso, porque nesse momento Jesus levanta, fala: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, mas ele volta para baixo, para onde aquela mulher está no chão. Logo, Jesus cria meio que um campo de proteção ali. Era impossível apedrejar aquela mulher sem apedrejá-lo primeiro. Ou seja, todas as vezes que estamos atirando pedra no pecador, no outro, essas pedras atingem primeiro o Deus, atingem primeiro Jesus, atingem primeiro aquele que está para salvar, aquele que está sendo réu e que está sendo ali condenado. E nesse momento, a começar dos mais velhos, começaram a soltar as pedras e foram saindo um a um. Naquele momento fica apenas o Salvador e a pecadora. Jesus fica sozinho com aquela mulher. Então Jesus levanta aquela mulher e diz: onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela, com o olhar cheio de amor,
Ela diz: ninguém, Senhor. E Jesus conclui esse evangelho tão lindo, tão belo, trazendo essa mensagem de perdão, trazendo essa mensagem de paz, trazendo essa mensagem de amor, trazendo uma recomendação para aquela mulher, e eu quero levar essa recomendação para a minha vida, e eu quero que você também hoje leve também para a tua vida. O que Jesus disse para aquela mulher, ele está dizendo hoje para mim e para você. Eu também não te condeno, podes ir e de agora em diante não peques mais. Um bom dia, meu irmão, minha irmã, uma ótima segunda-feira e que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.